Como dizia minha mãe, coisa boa é quem sabe ler. Para quem está em casa, os 2 textos estão postados já numa pasta lá do segundo trimestre. Tá? Títulos dos textos: Causa do aquecimento global, esse daqui, e o outro, entenda por que a catástrofe do Rio Grande do Sul, etc. Tá? São duas que está virtual. Deu, né? Muito bem, Flavinho. O que é que você tinha a falar sobre a questão que a Esmeralda levantou na semana passada? Na semana passada, eu não sei, mas desse texto, eu acho que os seres humanos estão enfrentando realmente muito na natureza. O aquecimento global é tudo culpa da gente. Com essas indústrias destruindo cada vez mais a nossa camada de ozônio. Não tendo mais parte do... Sei lá, acho que é tudo do ser humano. Eu acho assim. Muito bem. Eu sou culpa aqui, tirando desodorante. O segredo é não usar mais desodorante. Perceberam a ideia, né? Não, é tudo desodorante. Não, pode ser aquele natural, né? Pode ser um desodorante natural, não precisa ser um spray. Você já Depois da educação física. Esmerra, o que é que você acha? Acho que a palavra está certa. Mas também fala que tem muitas coisas aqui. É toda a gente global. É feito pelo aquecimento global. Pelo amor de Deus, eu fico mais toda gente semana passada. Eu acho que é um processo natural que a gente está crescendo de jeito desnecessário para o capitalismo. Eu não sou comunista. Bom, levando em consideração, né? Levando em consideração o que a Esmeralda falou agora, que o aquecimento global está ligado ao capitalismo, significa dizer que se a gente não tiver capitalismo. Não preciso. Não? Vai tirando palavras da minha boca. Muito bem. O que você quis dizer, então? Sistema de máquinas, sistema de empresa, sistema de blá, 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 produção hoje em dia no mundo, ele tem um tipo Sim. Que não é um tipo que é mais barato, de produção tem mais dinheiro, mas que é mais poluente. E é isso. Entendi. Então, precisaríamos de uma nova revolução industrial que transformasse esse processo todo de um outro modelo. Eu acho que exatamente isso. Eu acho que o aquecimento global é algo que vai acontecer. Então, a melhor solução seria casar, mudando, como a produção de energia para algo mais... Tipo, coisas que eram para acontecer naturalmente em milhões de anos, a gente está crescendo em séculos. Exatamente. Uma delas. Muito sociológico. Valeu. Aqui, ó. Esse primeiro texto, ele tem bastante dados, uma parte importante. E esse segundo texto, ele só fala. Então, particularmente, eu acho que não dá para comparar. Porque um está muito superutilizado. E eu acho que eu concordo com o aquecimento global natural, mas eu também acho que tem mais coisas atuadas como gênero. E que aqui foi extremamente caro. E não dá para comparar o link dos 2 textos. Entendi. E aí, né, eu não sou professor de vocês em português, né? Quem estava no conselho de português é a Renata, né? A Paula? Né? Então, não sei se é também, não vou jogar a responsabilidade em cima da Paula, porque eu não sei se é conteúdo que ela vai estar. Eu sei que tem um ano que trabalha esse tipo de coisa, tá? E aí vem a questão da diferença entre o texto de opinião, né? O texto informativo, né? Existe o texto científico, tá?
E não necessariamente, e outros, né? E não necessariamente um não tem uma relação com o outro, tá? Então, isso que você sentiu, dele, tá? Você tem um texto que vai mais em direção à linha científica, um dos textos, que apresenta dados com fontes, etc. e tal. E o outro texto é um texto mais informativo ou de opinião, que é um texto jornalístico. É diferente. Não necessariamente o texto jornalístico não possa ter embasamento, mas existe uma diferença. Né? Você imagina o seguinte, um texto jornalístico, tá? Não seria o meu porque ele na frente de toda vez que começa o parágrafo, ele concorda novamente e está dizendo que ele acaba em nome. Porque, tipo, ele, mas não foi escrito do contrário. Não. Ele está se referindo, né, nesse caso aí, o que é que acontece? O que acontece aí é o seguinte, o cara que escreveu o texto, ele se baseou nas ideias do outro cara. Entendeu? Esse é o texto jornalístico. Mas é um texto jornalístico, ele é diferente, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, tá? A não ser que, e eu estou dizendo aí, né, são situações diferentes. Por exemplo, tá? Vamos pegar uma situação aqui. Um sujeito vai escrever, não necessariamente isso vai acontecer, tá, gente? Isso não é uma regra, tá? O sujeito vai escrever um editorial do jornal, por exemplo, tá? O editorial geralmente é a opinião daquele veículo, não a opinião de uma pessoa, tá? Tipo assim, não é a opinião, eu trabalho, né, sei lá, deixa eu pensar aqui, no editorial do Jornal do CPA. Aí eu escrevo o texto. Aquele editorial, ele não vai sair editorial do Major, ele é editorial do CNPA. Tá? E aí, enquanto editorial do CNPA, aquele texto provavelmente vai acontecer o quê? Eu vou escrever um texto. Tá? Será que o texto ficou legal? Não sei. Vou corrigir algumas coisas aqui, acho que dá para melhorar. Beleza, acho que o texto ficou legal. Aí, então, mas esse texto, que apesar de eu achar que ficou legal, eu vou levar, por exemplo, para o pessoal do português. Olha, o que é que eles acham? O pessoal da história, da geografia, da física, da química e tal, não sei o quê. O subcomandante, o comandante. Entendeu? Ou seja, um grupo maior de pessoas vão ler aquele texto, vão, como é que se diz? Fazer uma crítica em relação ao texto, e aí, entenda-se crítica, tanto como acréscimo, ou criticar alguma coisa que acha que não esteja correta ali, e você vai construir um texto final, que vai ser a ideia do seu IPA, e não a minha ideia. Tá? Agora, se eu né, vou escrever para o jornal do CNPA uma notícia qualquer, né? Então o cara chega para mim e diz assim, eu encontrei uma árvore caindo aqui na frente da redenção, e eu acho que foi por conta da enchente. Tá, escreve isso aí agora que ele tem que lançar daqui a pouco. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, rapidamente, tentar pegar uma quantidade possível de informações, escrever o que eu tenho que publicar. Esse tipo de texto não necessariamente vai passar por uma crítica maior. Tanto é que vocês veem, né, e tenho certeza que vocês já observaram isso, vários erros, né, às vezes contraditórios de informação no mesmo texto jornalístico, assim como erros de todo tipo. Né, erros de ortografia, de gramática, né, vocês já estudam isso aí e tal também. Né? Então, são situações diferentes. Então, esse segundo texto, o menorzinho, né, que aí eu estou falando do primeiro, o outro maior, ele é um texto jornalístico. Né? Então, ele tem outra pegada. Né? Apesar de ele tratar as informações, né, sobre um outro ponto de vista, mas por que eu não me preocupei em colocar um texto gigantesco sobre esse assunto? Porque esse assunto, dessa perspectiva, você tem trocentos textos abrangentes.
abrangência do assunto. Tá? Mas esse aí comecei a estar, apesar de ser um texto jornalístico, ele está vinculado diretamente à nossa situação, né? Daí por isso que eu peguei ele, né? Porque ele tá pegando o macro e trazendo para o micro. Né? Então, por isso que eu peguei esse texto assim, que ele está mais direto em relação ao que nós estamos vivenciando hoje, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Entendeu, Danilo? Ok? Mas, contudo, entretanto, todavia, né, a gente pode pensar em, de repente, posso estar falando um texto falando sobre, tanto com embasamento científico quanto esse daí, com dados, etc e tal, para a gente, né, vocês lerem em casa. Aí eu não vou trazer para a gente ler demais um texto aqui, porque senão daqui a pouco a gente não consegue dar prosseguimento ao conteúdo que a gente também dá prosseguimento ao conteúdo formal. Apesar de, como eu falei para vocês, esse conteúdo a gente trabalharia ano passando lá na frente. Né? A gente só antecipou, né, um pouquinho, porque não estamos aproveitando a situação que está acontecendo agora. Bom, levando em consideração que a gente, né, comentou até aqui, agora, todo mundo concorda com o Pérez, né, e a Flávia falaram? Não? Vocês acham o quê? Quem se levanta contra Flávio e Isabel? A dupla dinâmica. Eu acho que, depois de ler o texto novamente, sim, tem a mudança climática afetada pelas manchas do sol, como bem caso comentou lá no projeto versus natural. Eles dão várias notícias fazendo análise, o sol tinha mancha e tudo, porém o ser humano normalmente anda também agravando essas situações. O texto, acho que foi o primeiro texto, eu achei, no fim dele, eu percebi que ele tem um tom meio também irônico, pelo fato que ele coloca entre aspas que seria a flatulência das vacas. Não é só isso, mas tem a grande quantidade de vacas que existem, e muitas vezes aquela área que elas estão não é por as vacas estarem lá, mas sim por como o terreno que aquelas vacas estão foi feito, como desmatamento, queimada, coisa assim. E estão passando a maior camada de CO2 sendo pisada. Então, sim, tem um efeito natural, mas também tem um efeito antropológico. Isso dá para ver comparando os dois primeiros textos. Tá? Essa questão e aí, coisas interessantes, tá? Coisas interessantes. Por exemplo, quando o cara fala aí da flatulência das vacas, tá? O texto está, né, a gente vem discutindo muito o quê? A questão, porque tanto indiretamente, mas tanto que a Flávia como a Esmeralda levantaram, a questão da emissão de gás carbônico. Né? Daí, por isso, tem a necessidade da alteração dos processos produtivos. Né? Então, fontes de alternativa diferentes, então, se emitir menos gás carbônico, etc. E tal. Vaca, flatulência de vaca, não tem nada a ver com CO2. Então, você está misturando uma coisa com outra coisa. Né? Um elimina metano, que também é um problema, enquanto gás mas é outra coisa. No texto, ele está fazendo essa crítica. Mas não, o pedaço da flatulência dela, que é o problema, como o local que ela está foi desmatado, foi ser utilizado. É mais ou menos o que a gente, né, chegou a citar na aula passada. O fato de ser natural, vamos dizer, que essa ideia esteja correta, né, que o aquecimento ele seja natural, que não tenha realmente o peso antropogênico, isso não é, né, uma carta branca para que você promova o desmatamento. Né? Desmatar, vamos dizer, como vocês alavancar, né? Não é o correto. Né? Até porque você tem todo um processo de fotossíntese, né, das árvores, como sequestro de carbono, que é importante. Né? Então você vai estar desequilibrando o meio ambiente igual desmatando, seja um aquecimento natural ou não. É um problema igual. Né? É outra coisa. É outra coisa. Agora, o que eu achei interessante
E aí eu não me lembro aonde eu vi, tá, gente? Eu, infelizmente, na hora eu vi, eu ia anotar a fonte do que eu estava vendo e, tipo assim, daqui a pouco eu anoto, esqueci a outra minha, mas o velho não me lembro. Mas eu vi alguma coisa a respeito da distribuição de animais. E eu acho que foi uma reportagem na televisão sobre isso, né? E o cara dizia o seguinte, que 5% aproximadamente, né? 5% dos animais do planeta são seres, como é que se diz? É fauna silvestre, né? É fauna silvestre. E aí, mais ou menos 35% é homem. Os outros 60% seriam os animais que a gente cria. Tá? E isso, essa criação desses animais, né, levaria a um problema de emissão desses gases, de emissão de gás carbônico na atmosfera, questão de desmatar para criar, fazer pecuária, pastagem, etc. Né? O que é interessante nesse dado? Tá? Quando a gente vê um número desse, tá? É um número que te dá aquele impacto. Né? São 5% de animais, são animais silvestres, mas aí está... Não, 5% dos animais que comporiam o planeta seriam animais silvestres. 35% seriam compostos pelos homens e 40% 60% não. Então, é um dado interessante. Eu achei interessante por quê? Como é que pode ter mais animais silvestres? Menos animais silvestres do que pessoas. Não tem tanta pessoa assim. Não, e o que é interessante? O dado, quando ele foi. Assim que eu ouvi o dado, eu achei interessante, até mesmo para a gente poder comentar isso com vocês, por isso que eu ia anotar onde é que eu tinha visto a fonte da gente depois. Eu tentar ir atrás do negócio para trazer para vocês. Né? Infelizmente eu me passei nisso. Tá? Exatamente. Então, que animal que você está falando? É isso que eu ia comentar agora. Que animal? É só vertebrado? Se for só invertebrado, até pode ser. Mas aí você tem todos os invertebrados, você tem todos os, né, animais que... Ou seja, o negócio é muito maior do que só aquilo ali. Então, é uma conta que realmente é meio complicada. Mas tá, né? Vamos pensar pelo lado, tá? Pelo lado do dado, sim. Vamos dizer assim, vamos fazer de conta que quando a criatura fez o levantamento, né, esqueceu de informar que aquilo ali eram apenas vertebrados. Tá? Vamos fazer de conta que aquilo ali... não, são só os vertebrados. Tá, beleza. São só os vertebrados. Aí vamos pensar. Qual é o problema? Um dos problemas do dado. Tá? Um dos problemas do dado é o seguinte. Tá, 60% são animais que nós criamos. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? É ave, suíno, bovino, né? Todos esses bichinhos que a gente cria, né? Que a gente cria para comer. Tu só pensa, geralmente, aí você faz aquela vinculação: consumo de carne, criação, produção econômica, para abastecer de alimento essa população global. Só que tem todos os animais que a gente cria também. Então tem que entrar aí, né, os cachorros, tem que entrar aí os gatos, outros animais menores que cria dentro de casa. Tem gente que cria, né? Cavalo nem tanto, porque cavalo tu mata para comer também. Né? Então tem a criação dupla, vamos dizer, mas então, ou seja, tu tem uma série de animais que tu cria domesticamente que não são para consumo, necessariamente. Tá? Então,
você tem um problema aí que é o seguinte, tá, qual é o impacto desse negócio? Se você vai parar de produzir, né, a pecuária como fonte de alimento e usar a bandeira do não consumo de carne, e não vai trabalhar também a redução dessa outra indústria, que é a indústria do consumo do animal doméstico, gato, cachorro, etc. e tal, qual vai ser o impacto disso? Por que é que ninguém fala disso? Sim, por que é que ninguém fala disso? O impacto desse negócio. Vocês já pensaram na indústria que tem por trás desse negócio? Tá? Não, é vacina, é medicação, é ração, é roupinha, e vai. Vai parar para pensar, a indústria relacionada aos pets é isso, mas comparada à indústria para as próprias pessoas. Então, não seria porque a gente extinguir os pets e continuar produzindo na escala que a gente produz para os seres humanos. Mas aí, E sem falar que, levando em conta os animais que a gente cria para comer, não tem como reduzir, né? A gente tem que comer. A gente tem que reduzir outras indústrias. poderia ser essa espécie. Eu Poderia reduzir essa indústria, né, e tentar fazer outras medidas. Você não acha que o impacto da economia vai ser muito maior? Por quê? Reduzindo, extinguindo esse tipo de indústria. Eu acho que não dá para extinguir. Não estou falando. Entenda o seguinte: a questão aqui não é se a gente vai extinguir totalmente a indústria ou não. Né? Mas o que eu estou levantando aqui é que ninguém fala disso. Não, mas eu acho que o maior problema desses números não são os pés. É uma discussão que não é levantada nunca. Porque você tem todo um lobby por trás desse negócio muito forte. E ninguém quer se meter em contra. Tá? Mas é que o aquecimento global foi gerado pelos pets. Realmente é uma parcela minúscula comparada aos outros itens que a gente cria para comer. Será? Eu tenho certeza. Na verdade, apesar de eu ter um casamento, Eu tenho só a gente faz lá, a quantidade de mecanos que aquilo gera. É óbvio que o cachorro nunca faz o que aquilo. mas não apenas no cachorro, mas não precisa por trás. As coisas que são produzidas pelo cachorro. Cara, se tu for comparar na cidade de Porto Alegre, tem mais trabalho que no pet shop. Assim, é óbvio. Acaba com a chamação. Eu achei que eu faço melhor no cachorro. Aí o shopping passado, Tem mais? Mas o que eu quero dizer é que eu acho que não faria uma grande diferença reduzir a quantidade de pet shop, teria que reduzir os seres humanos, daria para reduzir as indústrias de seres humanos pela metade. A gente deu 20 pauta assim. E se reduzisse todas as pets, não ia gerar impacto. mas faz um mundo de reduziria de ser humano. Opa! Reduzir os seres humanos. Eletrônico? Ó, Não vai ter um jogo Thanos. É o cara. Thanos é o cara. Pega metade. Não, aquela discussão que nós, né? Aquela discussão que nós levantamos aqui, na verdade, eu cheguei a citar, né? Acho que foi a questão né? A questão do acúmulo, vamos assim dizer, para além. Eu acho que um dos grandes problemas é o acúmulo para além da necessidade, né? O desperdício ou a usura, vamos assim dizer. Né? Por exemplo, né? Eu cheguei a. Não sei se vocês lembram, eu falei da história dos bilionários. Né? Se eu tiver $1 bilhão hoje, o que é que vai fazer com esse bilhão? Você vai comprar uma baita promoção, vai comprar um baita do carro, uma Ferrari, alguma coisa assim. E aí? Tá, mês que vem você vai fazer o quê? Vai comprar outra mansão, outra Ferrari?
e aí no outro mês vai comprar outra mansão e outra Ferrari. Está entendendo? Quanto tu ia ter que comprar de mansões e de Ferrari para gastar aqui no milhão? Isso que ele está falando junto. Sim, mas para quê? Tá, não, mas a questão é, para quê? Tá? Vamos dizer, tu tem 1 bilhão, tá? Tu tem 1 bilhão. Tu compra a tua mansão, compra a tua Ferrari, tá? Você compra uma mansão que eu vi agora, estava recentemente sendo vendida lá no Rio de Janeiro, linda. Nossa, na realidade é um apartamento, né, 3 andares. E 20 milhões de reais. Tá? 20 milhões de reais. Tá, vamos fazer de conta que é em dólar. 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares vai dar 100 milhões de reais. É um negócio assim fantástico. Um apartamento. Né? Com uma cobertura fantástica, assim, uma coisa excepcional. Tá? Vamos dizer que seja 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é tu joga mais, sei lá, 13 milhões ali para comprar uma Ferrari, mas você não vai ficar o tempo todo andando de Ferrari, tem que arrastar a cabeça das pessoas, se você queira sair para fazer barra com os amigos, vai levar os amigos junto, aí vai, sei lá, comprar um Bentley, né? Mais ou menos a mesma faixa de preço, para poder levar 4 pessoas, 5 pessoas dentro do carro. Beleza. Então, fechamos a conta aí, sei lá, 110 milhões de reais. Tá? E os outros 890. O que é que vai fazer com isso? Claro, vai ficar sobrevivendo, né? Vai ficar sobrevivendo. Tá, compra com alimentação e tal, não sei o quê. Vou viajar de vez em quando, né? Eu quero ir, sei lá, eu quero, né, todo ano ir a um país diferente, conhecer e tal, isso tá tudo bem. Vamos dizer que a cada ano tu gaste nessas viagens 500 mil reais. Né? 500 mil reais em 20 anos de viagens, vamos assim dizer, daria o quê? 10 milhões. Então vamos jogar essa conta para dar 120 milhões. Então a realidade, 150. Os outros 150. Não, o que eu quero chegar é o seguinte: existe um acúmulo em alguns pontos que são desnecessários. Esse capital acumulado, ele poderia ser redistribuído. Não tem nada a ver com o PET. Não tem nada, mas tem a ver com o quê? Com o que você falou da redução. Eles criam um redondo, sabe que eles escolhem Vamos, sei lá, pega dois perguntas, eu não gosto, eu não vejo. Os dois não é a mesma coisa. Você não acha que eles vão ter a mesma disposição para trabalhar? Não. Sabendo que não é a mesma coisa? Não. Com certeza. Não. Existe. Tá? Existe. Essa é uma discussão extremamente complicada. Porque quando, assim, redistribuir por redistribuir, gera esse tipo de problema. Né? Gera esse tipo de problema. Que é o quê? Bom, se eu não tenho que me esforçar, né, e vou obter a mesma coisa que o outro que vai se esforçar vai obter, eu não tenho que me esforçar. Tá? A questão é, esse cara que já tem, ele precisa continuar se esforçando? Eu não acho que ele tem que ter essa possibilidade. A maioria dos casos, sim, existe um livro interessante, né, que ele fala sobre o acúmulo, né, de riqueza via herança. São casos diferentes. Né? Esse acúmulo de riqueza via herança. E essa parte de acúmulo, hoje em dia, é tão grande que esse pessoal que está produzindo e ganhando não consegue chegar ao volume dessa galera da herança. Porque muitas vezes você já jogou no imobiliário, tem um trabalho interessante no carro, fez esse trabalho, você vai jogar no jogo imobiliário, né? Sim. Né? Que o cara, eles botam 2 caras para jogar, tá? Jogo imobiliário,
em duas situações diferentes. Regras diferentes, vamos dizer assim. Né? Um joga o jogo imobiliário como você joga, normal para a gente, jogaria, e o outro começa a ser muito mais. Tá? Então, o cara de partida, tipo assim, se você começa, não sei como é que nós vamos fazer, vou dizer, você começa com 2.000, o cara já começa com 20.000. Então, a capacidade dele de adquirir tudo e de vencer o jogo é muito maior do que ele conseguir chegar lá a competir com ele. Né? Isso é muito interessante e mostra essas capacidades diferentes. Né? Então, é um problema fácil de ser solucionado? Não, não é um problema fácil de ser solucionado. Há quem acha que é, mas não é essa que é a solução. Tá? Mas, são processos que, pô, de repente, se a gente está pensando, né? Se a gente está pensando numa forma de alternativas a esse crescimento, pô, de repente, essa alternativa desse crescimento não poderia ser essa. Entendeu? Dá uma. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo, o cara, né, tem lá o milhão dele e vai ficar com 150 e dar os outros 250. Não estou falando disso. Né? Mas, se uma parcela desse 1 bilhão fosse destinada para a contenção desse consumo exagerado, porque isso é consumo exagerado. A partir do momento em que tem uma que não é a realidade de hoje, que eu não sei como é que está a coisa, mas quando você tem um lançamento de uma bolsa pela Louis Vuitton, que é feita de retalho de outras bolsas, e custou, né, isso eu estou falando de algo de 6, 8 anos atrás, ela, imagina que é retalho, é sobra. Os caras pegaram a sobra, o que a gente vai fazer? Pega essa sobra, costura e lança como um modelo. E a bolsa custava na época R$20 mil, há 6, 8 anos atrás, e tem uma vendada gigantesca, que é uma publicidade. Entendeu? Porque quem tem tanto dinheiro assim, a ponto de gastar em R$20 mil uma bolsa feita por de retalho, ou seja, sem nada, não acrescenta nada, é retalho das outras. Entendeu? E tu está comprando por R$20 mil um negócio daquele, é o gasto com fútil. Exatamente, é o gasto com fútil. Bom, se está sobrando tanto a ponto de gastar com futilidade, isso não deveria ser empregado de outras formas, é como desperdício de alimento. Você pode estar estudando também quando estiver trabalhando na questão da agricultura. Existe um desperdício de alimento gigantesco. Tá? O assunto, quando ela está trabalhando no assunto de inflação, fome, etc. Então, se está desperdiçando, tá? Não é melhor tu. Não, olha, esse aqui vai. Não vou usar. Vamos distribuir. Uma parte disso aqui para não se estragar. Acontece muito isso, né? O alimento se estraga e é jogado no lixo. Passa para as validades, vamos dizer, joga no lixo. Não estou falando aquela situação de que o cara, sei lá, por uma razão ou outra, acaba perdendo a produção. Mas, eu estou falando daquilo que é colhido, vendido, produzido e às vezes vai para gera desperdício. Pode. Quem? Fala. Não, Paulo, levanta o braço assim, eu não tinha te visto. Desculpa. Vocês estão discutindo o que? Não. Tá, gente. E aí? Temos 5 minutos ainda. É isso, né? E aí, gente, mais alguém para levantar algum ponto?
vendo filme? Qual filme? Vez que ela passou por uma- Eu acho que foi E a gente, mais ninguém, nenhuma discussão? Nada? Semana que vem, bom feriado. Mas é isso. Alguém tem um... Ah, já deixaram o papel aqui? Então não foi só comigo que aconteceu? Não, é que a gente volta no recreio e entre as aulas. Uhum, entendi. Alright. Okay. People. Hey. Well, first of all, I have some many questions to ask you about the movie. And in order to ask these questions, I'm going to use Kahoot. Let's play Kahoot, okay? I'm going to turn on the lights. Agora tem que ver quem tá no live. Olha só, gente! Ei! Olha só! Ei! Eu não tenho o menor interesse em me meter em confusão porque vocês não sabem se comportar. Se alguém colocou algum nome inapropriado aqui, não vai ter jogo. Eu vou dar 1 minuto para quem colocou coisa inapropriada aqui mudar. Senão não vai ter jogo. Okay, let's go, people. Okay? Is everybody in? Can I start? Okay, I'm going to start. Não tem pergunta. Ah, meu, Sora, a gente é Come closer. Ai, Sora, pelo amor de Deus. Se você não tivesse ficado o tempo todo no celular, se tivesse ficado todo Mas eu não estou na última parte. Let's go! É só não ficar no celular e prestar atenção que dá para responder.
Pô, eu botei um, mas eu acho que eu achei que era. Let's go! Mano, que tristeza, aquela merda do Let's go! Hazardous, dangerous. O que é hazardous? Dangerous. Dangerous? Aham. Deixa eu seguir pra cá. Let's go! Let's go! Come closer. Ai, pode, mas eu não enxerguei nada. Let's go! Mas eu vou nessa, vai dar certo. Até eu começar a enxergar, que faltam só 2 segundos. Let's go! Tá dando certo. Let's go! Eu acho que eu sou assim, ó. É o forte. Come up with the dog. People, come up with the dog. Eu fiz assim, ó. Ah, não, Sora. Não, isso aí realmente foi sacanagem. Então, ainda bem imaginido, né? O que é isso? Será meu? Mildest, something like light, tender. Yeah. Let's go! Let's go!
Que legal, o pessoal do casa não sabe que o cachorro morreu. Não, eles contam eles não viram But I told them to do it. Let's go. Eu achei que não vou. Eu botei verde. Era verde. Eu achei que tinha rolado. Ainda tem verde. Let's go. All right. So let's see now the podium. And the first, who the hell is going to Ghetto? All right, congratulations. All right. Yes. Okay. Hey, sit down. Hey, silence. So, for the ones who are at home, there is a set of questions about the movie, connecting the movie to the ecology issue. Okay. So I would ask you to answer these questions because we are going to discuss them next class. For the ones who are here, I brought copies of the questions, but you have to be in 2 by 2 in pairs, okay? Because I don't have copies for everybody. So I'm going to give you the copies. You are going to start answering the questions today, and next class we are going to finish the activity and discuss them. Okay? Não é legal, não.
Pode deixar aqui. Ah, pode. Mas eu acho que a gente não vai ter tanto problema agora não. Você pode mencionar. Você pode mencionar vantagens para eventos.
Rola lágrimas nos meus olhos quando tem uma prova. Estou todas as matérias obrigadas. Mas quando ele escreve é errado, né? Esse negócio do. Eu falei Não, eu tinha. Eu tenho uma partida que coloca o election. Eu acho que não
Qual meio de energia? Qual meio de energia é o melhor? E qual como que é a Finlândia? Só porque eu só 30 anos. Mas eu nem notei ela. Okay, people. Hey, people, bring your questions next class because then we are going to discuss them. And remember, from now on, you will certainly have to write texts, especially in Portuguese about this. Read texts in English, in Portuguese, okay? You can pack your things and I'm going to release you in 1 minute. Hey.